Pode passar, Joselito. Joselito? Olha aqui, só um instantinho que travou. Tá. Eu estou... Porque travou aqui. Tudo bem. Aqui. Enquanto não passa, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a bolsista do projeto LabCA. Eu curso Letras, Língua Portuguesa na Universidade Estadual da Paraíba. Também faço parte do grupo de pesquisa GPLIT. E tinha dado certo, Joselito. Não, só um instantinho aqui que ele está falhando para mim. Viu? Tá. É porque para você tá, mas aqui está dando uma falha. Tá bom. Estou retomando. Só mais um minutinho. Chegou? Ainda não. Agora sim, agora sim. Agora sim, né? Isso. Ok. Agora pode passar. Não passou ainda, não. Agora sim, agora sim. Então, o professor Joselito Santos, a formação acadêmica dele, ele é graduado em Comunicação Social pela UEPB, em Pedagogia pela Única, tem especialização em Marketing pela UEPB, especialização em Neuropsicopedagogia Clínica pela Unileia, mestrado em Saúde Coletiva pela UEPB, mestrado também em Ciências Sociais pela UFRN, doutorado em Ciências Sociais pela UFRN também. A experiência profissional dele já participou da coordenação de comitê de ética em pesquisa, atuação em pesquisa e extensão e participação em colegiados de cursos e núcleo docente estruturante. É membro também do grupo de pesquisa que eu faço parte, Linguagens, Inclusão e Tecnologias, GPLIT, é coordenador do Núcleo de Iniciação Científica e de Monitoria do Unifip, Campina Grande também. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para ele. É um prazer, viu, Joselito, ter o senhor aqui conosco. E eu estou muito feliz pelo senhor ter aceitado o convite. Muito obrigada de verdade. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Falar que é muito bom partilhar nossos conhecimentos com os colegas, tanto em formação como já formados, e dizer para vocês que se sintam à vontade conosco, para se tiverem alguma dúvida, mesmo ao longo da minha exposição, vocês podem interromper e perguntar. Ok? Então, meu nome é Joselito Santos, eu sou professor universitário, sou hoje professor da Unifip, Centro Universitário Unifip, aqui de Campina Grande. Agradeço a Joyce o convite e a todo o grupo. É uma honra grande, então, estar com vocês aqui neste sábado para a gente se integrar e compartilhar conhecimento. Aqui estão os tópicos do nosso encontro de hoje. A gente vai tratar com vocês acerca de conceitos iniciais, problematizar um pouco educação inclusiva, diferenças e diversidade. Também os aspectos históricos que antecedem a educação especial na perspectiva inclusiva. Em linhas gerais, tratar de algumas políticas que estão direcionadas para a educação especial na perspectiva da inclusão. Também algumas reflexões acerca do currículo para a inclusão, nossas considerações finais e a referência do texto que vocês também tiveram acesso, que foi disponibilizado por Joyce. A priori,
cabe aqui enfatizar que o termo inclusão deriva do latim includere, que também significa de forma lato, abranger, compreender e envolver, e que ao longo do tempo ele foi se modificando e ele toma corpo, sobretudo, no século passado e se intensifica mais entre nós nos anos 2000 para cá, dada a importância e a discussão em torno, sobretudo, da exclusão social. Então, a exclusão social é um ponto importante de partida para nós pensarmos inclusão. Então, se a gente fala em inclusão, é porque existe uma dicotomia importante ou um outro lado, que é a exclusão. Também pensar na inclusão social enquanto comunicação e participação ativa para a justiça social, dentro do trabalho de Mazzotta, né, publicado em 2010, e também que há necessidade urgente, necessária e adequada para que se possa integrar os indivíduos e também dar para eles autonomia. Então, integrar e promover a autonomia é fundamental. E questões também relativas à justiça social, que visa, sobretudo, nessa perspectiva, traduzir o reconhecimento da identidade, da dignidade e, sobretudo, de que toda pessoa tem potência, toda pessoa é capaz, toda pessoa pode se realizar, toda pessoa pode fazer. Então, a priori, a ideia de inclusão tem a ver, sobretudo, então, com a condição evidente e necessária de incluir pessoas no sentido da sua dignidade, daquilo que ela é enquanto pessoa humana, o que também já foi ratificado nos anos 1940, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A priori, a discussão acerca da inclusão tem a ver, sobretudo, com a construção social das pessoas com deficiência, que ao longo de toda a história são excluídas da sociedade. De modo, então, que a exclusão social é uma marca da sociedade. Em especial, sobretudo, de forma mais clara, a partir da Revolução Industrial, em que as pessoas precisavam, como precisam até hoje, estarem produtivas para o trabalho. E, logicamente, que aquelas pessoas consideradas pessoas com deficiência estavam automaticamente fora do mercado produtivo. No século passado, a gente tem eventos importantes que irão dar conta disso, especialmente a difusão dos meios de comunicação e, sobretudo, também o padrão que nós temos incorporado através dos meios de comunicação, como a TV, desde o início do século passado, que tem uma influência fundamental na construção do imaginário das pessoas em todo o mundo e que também definiu quem é e quem não é necessário para a sociedade. Então, a partir da televisão, a gente diz que houve, sobretudo, uma difusão das pessoas perfeitas, e isso também aumentou a questão identitária, especialmente das pessoas com deficiência. Na psicologia social, que vê, sobretudo, a identidade nessa perspectiva de um processo de negação, a gente também vê a própria sociedade negando aquilo que ela mesmo tem. De modo que a sociedade é também o nosso objeto de verificação, de análise, de argumento e também de queixa. Então, para que nós possamos pensar adequadamente a inclusão, nós precisamos também pensar em como a sociedade se constitui, como ela se desenvolve e como ela integra ou desintegra os indivíduos a partir de alguns marcadores sociais. A inclusão também ela está muito vinculada à ação política.
Ou seja, não há como discutir inclusão sem pensar na ação política ou, minimamente, na reflexão política. Se não no plano macro, social, ampliado, mas, ao menos, no plano individual de cada pessoa. Quando a gente fala também em ação política, não estamos tratando necessariamente de partidos políticos, mas sobretudo, empoderamento político que a sociedade deve ter para tanto reivindicar suas causas, como para fazer o cumprimento dessa se tornar real na vida concreta das pessoas. Então, qual é o outro aspecto a pensar? É que para pensar em inclusão, nós temos também que não apenas pensar teoricamente, mas que precisamos pensar, sobretudo, na vida concreta das pessoas. De outro modo, como é que nós, enquanto considerados a maioria de nós pessoas perfeitas, não é? Em contraponto àquilo que não é adequado para a sociedade, como é que a gente tem visto a inclusão? Como é que a gente tem se portado diante do outro que precisa de colaboração, aquele que está menos favorecido, quando comparados conosco? Então, a ação política tem a ver, sobretudo, com a nossa postura e localização no mundo. Então, para observar essa sociedade concreta, a gente precisa também compreender como se comporta, quem é, o que faz, como pensa, como trata o outro, cada indivíduo de uma sociedade. Se nós não fazemos isso, nós esvaziamos a possibilidade de pensar, de discutir e de aprofundar a inclusão e a própria ação política. Na perspectiva de Freire, um trabalho de 2015, o pensamento dele leva à seguinte reflexão, que a inclusão tem que ser considerada como um passo de libertação e também de reconhecimento e de vocação humana. O que isso quer dizer? Que inclusão é um direito inerente à pessoa. A inclusão não é favor. A inclusão não deve ser favor. A inclusão não deve também ser um ato que seja feito apenas porque há uma norma, uma política. Não. A inclusão também significa um ato. É um ato de indivíduo, é um ato de grupo, é um ato de sociedade, é um ato amplo. Ou seja, a inclusão inclui desde a perspectiva de como um indivíduo se comporta diante do outro, até pensar em como a sociedade trata os chamados desiguais, os excluídos ou aqueles que precisam serem incluídos na sociedade. Quando adentramos para aquele campo que nos interessa enquanto professores e também enquanto alunos, a gente visualiza o ambiente onde se dá, sobretudo, as questões da escola, ou a questão da escola, ou os dilemas da escola, em que nós temos a instância escolar em si, e nós temos seu entorno, a comunidade, e o que ao redor dela está sendo feito, desenvolvido. Então, a exclusão vai levar a gente a pensar qual é o papel da escola. Então, esse é um quarto ponto que eu queria chamar a atenção. Quando a gente está falando em inclusão escolar, é porque a gente está também apontando que existe uma exclusão escolar. E essa exclusão escolar, ela também impacta, sobretudo, aquelas pessoas que são dos chamados grupos pauperizados das populações. E dentro desses grupos, nós temos outros ainda mais vulneráveis, que são as pessoas que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ou pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a inclusão escolar, ela não se limita a uma educação especial ou a, como chamávamos há algum tempo, criança especial. E ela é também a inclusão social, um direito de todos. Isso é uma prerrogativa tanto da Constituição dos Direitos Humanos, em 1948, como também é uma prerrogativa da Constituição de 1988, considerada a cidadã, ou seja, a Constituição Federal Cidadã
para alguns, a melhor constituição de toda a nossa história. E outra questão fundamental, quando a gente pensa na escola e a gente está pensando em educar, que é uma das funções da escola, ou uma das suas competências, a educação deve ser tratada como também uma educação inclusiva. Sem isso, ela perde todo o seu teor, ela perde o seu sentido. Porque a educação que não inclui, ela não está fazendo o seu verdadeiro trabalho. De modo que, para pensar a educação, a gente precisa pensar também toda a estrutura de uma escola. Desde como ela está situada, como ela foi construída, como ela está colocada para receber as pessoas, como é a distribuição dos professores, como é a conformação do poder político, diretivo dessa escola, qual a cultura organizacional dessa escola, em que local da cidade ou do território está a escola, como é o diálogo entre professores, alunos e os demais membros da escola, ou seja, como é que se dá a relação da comunidade escolar. Então, nesse sentido, de forma ampla, a gente pode afirmar que educar, enquanto inclusão, também abre para nós uma responsabilidade muito grande, que é a necessidade de abranger todas as realidades. O que isso quer dizer? Embora seja uma meta, digamos assim, para alguns utópica, a gente quer dizer que inclusão precisa ser considerada como direito das pessoas, aquilo que lhe fato, lhe pertence. Todavia, quando a gente institui políticas, normatiza, obriga, multa, ou faz qualquer outro tipo, digamos assim, de ação punitiva na sociedade, no indivíduo ou em algum grupo, é porque a sociedade em si, ela ainda não se desenvolveu ao ponto de respeitar a todas as pessoas. Também podemos dizer que a educação como inclusão, ela inclui também a ideia de respeito. Respeito entre as pessoas. E também a responsabilidade que todos nós temos, enquanto cidadãos, de pensar em inclusão. Por que essa observação? Porque, notadamente, tende-se, enquanto sociedade, o grupo de indivíduos de uma sociedade tende a atender apenas aquilo que é normativo. Se tem que incluir, eu vou olhar, então, na norma, na técnica, o que é que eu tenho que fazer para a minha escola estar, digamos assim, pronta para incluir pessoas. Essa é apenas uma parte. Essa é o que nós chamamos de aplicação concreta da norma. Mas a vida não pode ser normatizada. Cada um de nós, enquanto professor, aluno, pai, mãe, irmão, a gente precisa entender que a inclusão é uma condição diária para todos nós. Ou seja, para que a gente possa caminhar e pensar em inclusão, nós temos que também pensar que é nossa responsabilidade o papel de incluir. Ou seja, chamo a atenção de todos vocês que, quando estiverem estudando, fazendo suas práticas, suas reflexões, teorizando, olhem para cada um e se pergunte até que ponto eu estou colaborando para a inclusão. Ou seja, a inclusão também está em cada um de nós, enquanto responsabilidade individual, responsabilidade coletiva e também responsabilidade social para que a gente consiga alcançar justiça social. Ou seja, não há justiça social sem que as pessoas também fiquem empoderadas, ou seja, que elas façam questão de assumir também essa ação, esse ato e esse gesto. Mas outra aponta a importância de nós discutirmos, sobretudo, a ideia da equidade e da diversidade. Embora a gente há algum tempo discuta a importância de abrir a escola de forma igual para todos, considerando que os indivíduos têm necessidades diferentes e devem ser atendidos de diferentes formas, abre uma coisa importante para a gente pensar.
que é como a escola se padronizou em todos os sentidos e ela está muito pronta para atender pessoas consideradas aptas, aptas a aprender, aptas a falar, aptas a dançar, aptas para responder questões, e que a escola, de algum modo, ainda se encontra numa fase de gestação da ideia, inclusive, de diversidade e de equidade. E, nesse caso, precisamos ainda caminhar muito para que nós aceitemos e que a gente possa, de fato, trabalhar com as diferenças. Então, esse tem sido um assunto muito discutido também nos últimos anos e que continua como sendo o debate entre os nossos professores, entre as nossas universidades e escolas. Porque sem trabalhar com as diferenças, a gente acaba não se apropriando nem tratando adequadamente as questões de inclusão na escola. Em 2008, a gente teve, sobretudo, uma definição importante, mas que não foi satisfatória, que foi a definição de educação especial. E o que é educação especial de forma simples, no formato que se teve em 2008? A educação especial para crianças consideradas crianças especiais, ou seja, um atendimento à parte para crianças que apresentem algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência. E, sobretudo, ficou focado no atendimento especializado e suporte aos professores, de modo que atendeu, em parte, ao que se desejava e aquilo, inclusive, que os segmentos das escolas propunham, que era uma educação especial, mas não no formato que foi colocado. Todavia, foi uma conquista para o período, não é? A gente ter essa possibilidade de atender essas crianças. Todavia, foi necessário pensar na reformulação disso e ampliar também a noção do que seria educação, do que seria educação especial numa perspectiva inclusiva. Jacques Delors, em 2001, já apontava a importância da escola em apoiar, especialmente aquela dos meios desfavorecidos ou com necessidades específicas, de maneira também específica. E por quê? Como nós sabemos, as crianças são a nossa esperança de futuro. As crianças são aquela planta que a gente deve nutrir para que a sociedade possa, de forma futura, brotar de modo melhor. E, nesse sentido, sem que a gente pense uma escola voltada àqueles que precisam, a gente não está construindo uma escola. Exemplo, uma escola que ela está interessada em alunos super inteligentes, alunos competentes, alunos que não tenham falhas, essa escola está fadada ao fracasso, porque precisamos da escola para sermos melhores. E as crianças, por exemplo, e não só elas, não é? Precisam muito de apoio, precisam muito de espaço adequado, precisam, na verdade, de condições para poderem prosperar. E se elas não têm essa possibilidade de prosperar, a gente, então, vai ter que esperar no futuro uma sociedade que não funcionará bem. Porque já se sabe, em função dos países desenvolvidos, como os países da Europa, América, como os Estados Unidos e Canadá, ou o exemplo do Japão, em que a educação é importante para a mudança social, para a riqueza e também para a distribuição melhor da riqueza e para também a formação de consciência ou de conscientização das pessoas, de modo que a escola precisa, então, pensar nessas condições. Todavia, o que a gente tem observado em vários setores, em vários lugares, entre diversos grupos e pessoas, é que há uma resistência à inclusão. Não precisa incluir, é uma palavra que nós escutamos muito enquanto professores, não sei vocês. E mesmo que as pessoas digam que não é preciso incluir, a exclusão está em todos os lugares por onde nós passamos.
Por isso que eu falei de início, estudar a inclusão não é apenas ter um aporte teórico, ele é só um pequeno detalhe. O importante é que a gente possa perceber na nossa prática cotidiana, a praxis social, como se dá a inclusão e como se perpetua quando a gente nega a inclusão, a exclusão. Ou seja, perpetuamos a exclusão quando nós resistimos a incluir. E qual seria, dentro desses vários lances ou nuances, qual é, finalmente, a missão da escola? De forma bem simples, seria educar de maneira inclusiva e aberta às diversas realidades sociais. Então, essa missão, ela é muito clara, ela é simples e ela é macro. E ela também indica para nós que nós precisamos modificar a nossa forma de pensar, nossa forma de fazer e nossa forma de agir. Porque as diversas realidades ainda estão longe de serem discutidas e, de fato, tratadas na escola. Isso em todo o Brasil, especialmente naquelas regiões onde há muita carência de aparelhos do Estado, como escolas, creches, ambulâncias, polícia, água, esgoto, trabalho, segurança pública, moradia, salário, vida digna. Também, então, para pensar a missão da escola, é preciso, de forma externa, pensar como a sociedade se estrutura para dar condições de existência às pessoas. Então, se a sociedade ela não está pronta para fornecer as condições ideais de existência, você vai ter uma escola que tem tudo para não funcionar como deveria. Porque as condições a priori ou anteriores para a existência do indivíduo, essas condições não estão sendo atendidas. Crianças com fome, crianças sem roupa, crianças sem calçado, crianças sem pais que cuidem deles, crianças que moram em regiões tomadas pela violência, tráfico de drogas, prostituição, marginalidade, altos índices de analfabetismo, são todos espaços que indicam que a escola ainda mais é necessária ali. Todavia, sem uma mudança drástica da realidade social, a gente não pode pensar na missão da escola como possível de ser alcançada, mas de parcialmente alcançadas. Por quê? Alcançada. Porque ela não está aberta às diversas realidades sociais. E aí isso envolve o papel de cada indivíduo enquanto cidadão, eu, você, envolve, sobretudo, a gestão política dos territórios, dos municípios, e a gestão também das escolas em si mesmas. Então, sem que você inclua e até responsabilize essas pessoas para que elas cumpram as suas competências, a gente vai penar no sentido de não ter essa missão da escola atendida. Neste tópico, a gente vai conversar um pouco sobre educação inclusiva, diferenças e diversidade. Creio que vocês já se habituaram muito, não é? Nosso país é um país diverso, é um país muito bonito, de pessoas bonitas, de pessoas dignas, trabalhadoras, que fazem esse país ficar de pé. E nós temos contrastes importantes a considerar num país como o nosso. Então, para pensarmos educação inclusiva, é também necessário a gente pensar uma sociedade com suas diferenças e uma sociedade com aquilo que é mais bonito nela, que é sua diversidade. De modo também, que eu já adianto aqui, que todo o currículo de uma escola tem que contemplar a educação inclusiva, tem que contemplar diferenças e tem que contemplar a diversidade. Então, um princípio fundamental é que a educação inclusiva deva garantir o direito à educação para todos. E essa também é uma garantia fundamental que está na Carta dos Direitos Humanos e que está também
na nossa Constituição Federal. E que, sobretudo, essa educação para todos está voltada para práticas que eliminem barreiras e valorizem a diversidade social e cultural por meio do diálogo intercultural. Nos últimos anos, a gente tem discutido muito, embora ainda não tenhamos concretizado isso no cotidiano das escolas, mas temos tratado muito a ideia da diversidade social e da cultura. E que nós precisamos dialogar, todos nós, acerca das nossas culturas, especialmente considerando que não existe cultura que seja boa, cultura que seja ruim, cultura que seja melhor, cultura que seja pior. Por quê? A cultura é o conjunto das expressões materiais e imateriais de uma sociedade, de modo que ela foi constituída ao longo do tempo, e ela deve ser preservada, ela deve ser conservada e bem tratada. Então, imagina-se que, no contexto em que vivemos hoje, se não levarmos em consideração que há uma necessidade de um diálogo intercultural, a gente aumenta, sobretudo, os conflitos e as diferenças entre pessoas, grupos e classes sociais. Então, acredita-se muito que essa discussão e essa inclusão deve ser inserida numa perspectiva intercultural no interior da escola, para que a gente consiga também promover uma educação respeitosa, dialógica, para que a gente também possa prosperar juntos e transformar a escola para aquilo que a gente mais deseja, não é? Que é uma escola para todas as pessoas. Um outro aspecto a destacar é que há uma crítica muito grande ao conservadorismo escolar. A escola, ao longo do tempo, ela foi feita com um padrão que pouco mudou. A forma de avaliar, de definir inteligência, de definir conhecimento, continua ainda nos moldes que nós tínhamos há 50 anos, pelo menos. Isso a gente chama de conservadorismo escolar. Então, numa outra perspectiva, a educação inclusiva, promovendo o reconhecimento das diferenças e dialogando com a diversidade, irá desafiar, sobretudo, a normalização de perfis e a exclusão de alunos com base naquilo que nós chamamos aptidões pré-definidas. O que é isso? Há um padrão pré-definido que vai dizer as características do indivíduo e a sua possibilidade de suceder bem ou não, inclusive nos testes dos quais participa. E, ao contrário disso, com a escola inclusiva, a vista é, sobretudo, promovê-la para reconhecer e acolher as diferenças. Ou seja, na escola devem ser alimentadas, promovidas, desenvolvidas e reconhecidas as potencialidades dos alunos. Conhecimento que eles trazem, necessidade de aprendizado, necessidade de amadurecimento, necessidade de se reconhecer como pessoa importante. Esse é o papel da escola. Um outro aspecto nessa perspectiva é considerar a necessidade de efetivação, sobretudo, das políticas públicas para que a gente possa, de fato, fazer a justiça social. Ao longo dos anos, nós temos acompanhado as políticas públicas que se desenvolveram, todavia, quando a gente olha no cotidiano da vida do aluno, da escola, dos professores, dos gestores, a gente diz que ainda não concretizamos... Com licença, Joselito. Pois não. A chamada vai terminar em 6 minutos. Aí a gente já gerou outro link para os participantes Certo. entrarem e o senhor entrar. Tudo bem? Poxa, está ótimo. Eu vou mandar no grupo e vou mandar no seu WhatsApp. Tá joia. Pronto. Tranquilo. Obrigada e desculpa. Não, tá bom, tem problema.
Acabei de mandar, viu? Agora. Estou entrando. Eu peguei a chave da edição. Aqui estou, viu? À disposição. Joyce, estou à disposição. Posso começar? Pronto, pode começar. Ok. Como falava há pouco, nessa perspectiva, a gente precisa repensar as políticas públicas, porque nós constatamos que nós temos um rol de políticas, todavia, na prática cotidiana, observamos que elas não são efetivadas. E, nesse sentido, as políticas públicas devem existir, sobretudo, para reduzir desigualdades e mobilizar a sociedade. A gente disse que se as políticas públicas não tiverem a capacidade de reduzir desigualdade e nem de mobilizar a sociedade, ela cumpre pouco a sua função. Não sei se vocês já ouviram a expressão lei de papel, norma de papel. Isso quer dizer o quê? Que uma lei existe, uma norma existe, mas ela, no concreto da sua aplicação, ou seja, na vida dos seus destinatários, ela não tem qualquer serventia. De forma bem simples, numa linguagem simples, é assim: políticas públicas que não promovem justiça social não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Se tornam letras mortas. E outro ponto importante, além da redução das desigualdades e da mobilidade da sociedade, ou da sua mobilização, é que ela também precisa focar em um aspecto fundamental quando a gente se dirige aos educadores. É formar criticamente esse grupo privilegiado pelos seus conhecimentos, pelo seu interesse e por sua competência, especialmente para o uso de tecnologias assistivas e práticas inclusivas. E o que significa também formar criticamente? É conhecer o seu papel político na mudança, nesse processo, um agente de transformação e um agente também que vai observar se essas políticas estão sendo cumpridas adequadamente. E quando se tratar de uso de tecnologias assistivas ou de outro tipo de tecnologia, que ela seja capaz de julgar se aquele tipo de tecnologia, de fato, corresponde às necessidades daquele grupo para o qual está sendo destinado. Isso é fundamental porque, especialmente com o avanço das tecnologias nos últimos anos, são muitas as possibilidades
de a escola ter equipamentos tecnológicos importantes. Todavia, nem todos esses equipamentos fazem o que prometem fazer. E, de outro modo, nenhum equipamento desse vai substituir a competência do professor. Por quê? É o professor que acompanha as necessidades do aluno. É o professor que sabe o que ele precisa. E a tecnologia é apenas um dos muitos acessórios que ele pode empregar. Então, nesse sentido de reformular, refazer sua jornada, a gente diz que o professor, além do intérprete do emprego das tecnologias e de outros métodos, ele também deve repensar a sua própria prática e o uso dessas ferramentas acessórias que ele emprega no seu cotidiano. De outro modo, o que queremos dizer é o seguinte: precisamos submeter ao crivo da nossa crítica aquilo que vem no conjunto das políticas, aquilo que é colocado diante de nós para ser empregado. Então, quando a gente confronta o que está fazendo com aquela tecnologia que recém chegou, mais o resultado no aluno, no conjunto deles, a gente já sabe como está, então, se portando todos esses elementos, ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de um espaço que é direcionado especificamente para um certo tipo de aluno. Então, dizemos assim, a tecnologia chegou, ela é importantíssima. A gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Nem pode pensar naquilo que era do passado tão somente, como alguns fazem. Nós precisamos fazer essa transição para o mundo tecnológico e outras práticas inclusivas. Mas nós precisamos pensar, de fato, a gente está implementando ou a gente está com a intenção de mudar a vida das pessoas, a vida dos alunos? A gente, de fato, está ensinando? Essa é uma reflexão também necessária quando a gente trata das políticas públicas e da justiça social. E, logicamente, que a gente diz assim, olha, precisamos constituir uma nova história. É fato e é inegável. Então, nós precisamos assumir e defender, sobretudo, enquanto atores políticos da educação, uma nova cultura escolar. Só que essa nova cultura escolar requer também que muitos de nós abram mão dos seus juízos de valor, das suas crenças, e, sobretudo, procurem compreender as mudanças que o mundo tem provocado na cabeça das pessoas, como é que a sociedade tem se portado, qual tipo de conhecimento tem sido mais evidente, que tipo de comunicação ou uso da comunicação, como está sendo feito, como é que está sendo o tempo vivido pelas pessoas e como isso alcança a escola, por exemplo. Sendo a relação afetiva das pessoas com o mundo, como nós estamos encarando a violência, por exemplo, como é que a gente está encarando o amor, a tolerância, a solidariedade, a cooperação. Então, a nova cultura escolar precisa reconhecer esses componentes e serem introduzidas. Isso envolve a reformulação do currículo, reformulação de metodologias e de práticas avaliativas que possam atender às necessidades de todos os alunos. Então, é neste sentido que se imagina ser possível promover uma escola que seja voltada para a inclusão e para a diversidade. Quero fazer aqui uma ressalva. Quando a gente fala em currículo, muitas pessoas pensam em papel. Projeto político-pedagógico, outros arranjos institucionais para fazer o ano funcionar. E, na verdade, o currículo não é apenas isso. O currículo, na verdade, ele deve ter a cara, a história, a cultura do local onde ele está sendo implementado. Sabemos que os governos federal, municipal, estadual têm suas políticas e que elas devem ser atendidas dentro de um certo currículo. Todavia, cada currículo deve ser reformulado ou refeito conforme as necessidades do território onde ele está alocado, ou onde está alocada essa escola.
As metodologias também devem ser compreendidas dentro do universo onde está essa escola. Pensemos aqui, exemplo, duas escolas com realidades distintas. Uma escola numa região privilegiada e uma escola na zona rural distante, em que, inclusive, chegar de veículo é quase impossível. Pense se essas escolas devem adotar o mesmo currículo, mesmo sendo uma escola para a mesma faixa etária, com a mesma proposta. A gente disse que não pode ser a mesma coisa. O currículo não pode ser igual para ambas. Daí, a necessidade de ter um grupo de atores dentro dessa comunidade que tenham aí uma visão de reformular o currículo conforme a realidade do seu município ou da sua localidade. Significa dizer que o currículo sempre deve estar aberto a mudanças e a ajustes. Inclusive, mesmo depois de implantado, o currículo tem que ser refeito, tem que ser repensado sempre. Logicamente que cada município tem seu gestor, né, sua secretaria, seus inspetores ou seus supervisores. Mas, do ponto de vista ideal, essas minhas observações valem para qualquer currículo, mesmo que eu não vá aqui me deter a falar sobre currículo, mas é importante dizer isso. Mas tem algo no currículo que é fundamental, que não está em papel nenhum e que não está em norma nenhuma, que é o seguinte: se cada educador, se cada membro da comunidade escolar não tomar esse currículo para si, ele de nada funciona. Porque, a priori, todos devem conhecer o que esse currículo quer. Professores, supervisores, diretores e alunos, pais de alunos. Porque nós precisamos saber, olha, essa escola tem um perfil X. O que é que meu filho, meu sobrinho aqui, ele vai aprender? O que de fato vai ter para ele? O currículo diz isso. Essa que é uma questão fundamental. Então, uma nova cultura escolar também requer uma nova cultura cognitiva, epistemológica, daqueles que fazem a escola. Ou seja, a palavra inclusão não é à toa, não é apenas moda, ela precisa de pessoas capazes de tomá-la no sentido bom e administrá-la dentro da educação de forma a levar à mudança. Um outro aspecto fundamental, não é, nesse raciocínio é que é necessário pensar, sobretudo, a sociedade democrática, mas não apenas ela, no sentido do que ela é, mas como ela democratiza e como ela respeita a pluralidade. Então, nesse sentido, a gente tem o ideal de escola inclusiva dentro da democracia e da ideia do que é plural. E essa escola, então, ela deve buscar, sobretudo, uma educação democrática que esteja voltada a valorizar as diferenças culturais, sociais, étnicas e religiosas, e que possa promover nisso tudo uma cidadania plena e livre de preconceitos. Significa dizer que esse é um forte lado político da proposta de uma nova cultura escolar. Mas sem pensar um mundo democrático como o nosso, sem pensar o fortalecimento das nossas instituições, sem a capacidade de julgamento adequado das pessoas para a sua própria realidade, a sua própria questão de inserção no mundo, a gente diz que essa escola enfraquece também. O que implica isso é dizer também que eu preciso provocar nas pessoas da escola, que não são os professores, os supervisores, mas que estão na comunidade, no entorno da escola, a fazer parte da escola. Também sei que esse é um desafio, mas essa também é uma obrigação daqueles que fazem educação. E para aqueles que são professores, esse é um desafio ainda maior, porque ele já tem muitas atividades, ele já tem muita tarefa, e essa seria apenas mais uma. Também reconhecer que nós temos as transformações educacionais. Nós temos a mudança de percepção do mundo pela juventude que aí está,
nós temos um avanço inconteste, a alta velocidade da tecnologia está presente em todos os lugares, nós temos novas formas de comunicação e nós temos a perplexidade de não compreendermos a tudo isso. E nós vamos precisar interpretar isso de forma mais adequada para compreender como as mudanças no mundo impactam a nossa escola e como essa mudança impacta também no nosso modo de fazer educação e como isso modifica a nossa relação com os nossos alunos e também com os nossos colegas, professores e outros. Então, essas transformações devem reconhecer, e reconhecemos que há uma crise do modelo tradicional e há, em função dessa crise, uma urgência na criação de um sistema educacional que vise a valorização da alteridade e da pluralidade humana. E que isso possa, sobretudo, ser consentido dentro da reafirmação da importância, como falei anteriormente, do respeito e da consideração nas relações interpessoais. Então, a questão da própria interpessoalidade é importante para a gente pensar como é possível mobilizar a escola para que seja possível, minimamente, organizar a ideia de educação. Porque nós lidamos o tempo inteiro com pessoas. Nós estamos em aula com pessoas, nós atravessamos o trânsito com pessoas, andamos nos ônibus com pessoas, nós vamos ao supermercado, tem pessoas, e na escola tem pessoas, então, em todos os lugares. Mas, se nós não compreendermos que precisamos zelar por nossas relações, que nós precisamos aprimorar o contato com o outro, e, em especial, neste contato, nesta inter-relação, considerar o diálogo e o respeito pela fala, o pensamento do outro, a gente não caminha. Então, dentro dessa perspectiva das transformações, a gente precisa estar aberto ao diálogo, aprender a ouvir as opiniões, aprender a tolerar, aprender a ouvir, sobretudo, que são exercícios necessários enquanto valores humanos para que a gente possa arrefecer os ânimos, que esse é um outro aspecto que temos verificado muito nas escolas, que é, sobretudo, os ânimos muito exaltados. Entra aí também a perspectiva de nós promovermos a paz na escola, a compreensão e a autocompreensão, a solidariedade, a cooperação. Sem esses elementos, a gente fica falho ou a gente fica em falta com aquilo que precisamos fazer de diferente no processo educacional, numa perspectiva inclusiva. Nesse terceiro ponto, a gente trata um pouco de alguns aspectos históricos que antecedem a educação especial na perspectiva inclusiva. Há registros, e não são poucos, de que antigamente pessoas com deficiência eram vistas como portadores de um mau presságio, por exemplo, e eram excluídas da sociedade. E um exemplo disso é a própria Inquisição e a Reforma Protestante, em que nós precisamos compreender que as pessoas que apresentam algum problema não necessariamente significa que elas são diferentes da gente, elas são tão gente quanto nós. Mas quando a gente imagina os anos 1500, e o que a gente imagina, por exemplo, o que sofreram pessoas com lepra, pessoas com tuberculose ao longo da nossa história, a gente vai entender muito bem o que é a sociedade. Ou então, a gente verificar o que foi feito com as pessoas chamadas de loucas. Durante um grande tempo, a loucura foi considerada um mal. E o indivíduo, que era considerado, entre aspas, louco, deveria ser retirado rapidamente da sociedade, porque ele representava uma ameaça, e esses eram levados para os manicômios, hospício,
Palavras que a gente conhece tão bem, que fazem um mal muito grande a todos nós. Então, os hospícios aqui no Brasil foram um grande problema, com o movimento da reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, a gente viu a extinção desses espaços de sofrimento e de terror, que eram os hospícios, os manicômios, e hoje as pessoas podem ser tratadas, com o termo saúde mental, em atenção primária, sem necessidade de passar pelo sofrimento que passaram. Mas sem a mobilização social nos anos 80, a Constituição Federal e aqueles atores sociais da educação e da saúde mental que se mobilizaram pelo fim dos hospícios, dos manicômios, a gente não teria a ideia de saúde mental que a gente tem hoje. Ou seja, quando a gente pensa nesses aspectos históricos, a gente pode dizer que a mobilização social, que a consciência social, ela é fundamental para a mudança também de perspectiva, tanto da sociedade, como se aplicada adequadamente para a escola. No século XIX, sobretudo, os indivíduos com necessidades especiais eram isolados em asilos e escolas especiais. O objetivo era mantê-los afastados da sociedade, sem interação com o ambiente escolar regular. O que isso quer dizer? Eu criaria subinstituições que seriam responsáveis por aprisionar, essa é a palavra, pessoas em espaços inadequados para mantê-los longe do ambiente escolar regular. E o que é um ambiente escolar regular? Um ambiente perfeito para pessoas perfeitas, que não sejam feias e que não sejam doentes, ou que apresente qualquer característica que submetesse alguém a algum constrangimento. Então, esse é um período da história importante, porque vai se dar, sobretudo, no período em que a gente vai ter uma sociedade industrial, a gente vai ter o avanço da indústria por todo o mundo, e a gente vai ter também mais pessoas trabalhando para a sociedade, produzindo mais e criando ao mesmo tempo mais sequelas sociais, mais abandono, mais empobrecimento, mais doentes e pessoas também que não vão ser assistidas adequadamente por essa sociedade. No final do século XIX, classes especiais foram criadas nesse sentido para considerar uma possibilidade de atender os chamados alunos com necessidades especiais. E aí que surge o que nós chamamos de princípio da normalização, que procura, na perspectiva de atender os alunos com necessidades especiais, proporcionar para eles as condições de vida que possam ser semelhantes às da sociedade geral, mas com uma integração limitada. E essa é uma das grandes críticas, porque a ideia de dar uma vida próxima, em semelhança, já não é digna. E o outro é que não havia a integração ilimitada, porque elas só podiam interagir, se integrar entre elas mesmas. E a ideia da diversidade, do pluralismo, não eram tomadas em consideração. Significa, então, dizer que criou-se, não diferente aqui no Brasil também, muita escola desse tipo, em que as escolas foram construídas para atender aos chamados alunos normais. E há nisso também a normalização das chamadas escolas para os normais e das escolas para os anormais, ou para aquelas pessoas sem capacidade de estar numa escola regular, comum, de uma sociedade próspera, educada, rica e bonita. Havia
crítica, sobretudo, dentro da escola, a ideia de integração, porque muitos consideram que pessoas que apresentam uma necessidade especial naquele período, ela não era uma pessoa capaz de se adaptar ao sistema escolar existente. Ela não conseguiria, em razão de uma deficiência, de um transtorno qualquer, ela não teria as condições para, na escola, estudar, se formar e ter um rendimento ou uma resposta social à altura dos denominados normais. E também, aqueles que eram contrários à escola para a integração, dizia que a escola também não se ajustaria, nem deveria, para acomodar as diferenças individuais e culturais. Porque se a maioria estava dentro da norma, não seria um pequeno grupo que faria essa concepção mudar. Ou seja, ou ficariam à mercê dessa escola, ou exigir a sua presença, mas sem a aceitação em boa parte das escolas para os perfeitos. Na década de 1990, especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma profunda agenda de discussão acerca desse tema. Não à toa, 4 anos após a promulgação da Constituição Federal do Brasil, começamos discussão em torno de saúde para todos, uma mudança de perspectiva da previdência social, uma ideia de repensar a pobreza, o desenvolvimento regional, aumentar as condições de produção dos territórios, dos estados, e também melhorar as condições de vida, de saúde, de educação, de trabalho e a vida social das pessoas no Brasil. Ou seja, a educação especial entra no que nós chamamos conjunto da Agenda Nacional para o Desenvolvimento do país. Isso para tentar acomodar uma escola inclusiva que possa ser garantida constitucionalmente e que possa também promover o convívio em escolas regulares. Então, começa a se entender o seguinte, que as escolas regulares podem e devem atender aquelas crianças ditas anormais ou ditas deficientes. E o foco, então, era na interação e no desenvolvimento social como base da aprendizagem. Então, a reivindicação dessa educação especial era, sobretudo, interativa e de contato com os alunos, para, a partir disso, dessa interação social, essa interação escolar, que elas pudessem, então, ter base para a aprendizagem, o que muda radicalmente em relação às concepções anteriores à década de 90. Nesse sentido, há uma mudança importantíssima de paradigma, porque há uma mudança de rota, há uma mudança de foco, já que esse enfoque sai do aluno e vai para a escola. E essa escola é recomendada a reconhecer a diversidade física, a diversidade cultural e a diversidade social dos estudantes. Então, aí já começamos a ver que as ideias relativas à noção de pessoa, relativa à ideia de dignidade humana, começa, então, a fazer sentido. E uma outra era superar o que ficou durante décadas muito claro nessa exclusão da escola, é a superação da visão patológica da deficiência. E focando, sobretudo, na valorização das potencialidades destes, e não nas suas deficiências. Temos uma importante conquista, que foi a Declaração de Salamanca, no ano de 1994, e que claramente defende e defendeu que todas as crianças devem receber
a mesma educação em escolas regulares, ou seja, o princípio da equidade. E dentro disso, outra exigência ou outra recomendação, que fossem criadas comunidades acolhedoras e a construção de uma sociedade inclusiva. Tal como falei anteriormente, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente precisa também chamar para essa frente as comunidades e a sociedade. Não tem como você pensar numa escola inclusiva longe de uma sociedade inclusiva, longe de comunidades acolhedoras, sem que eu acolha o filho do meu amigo que tem um determinado tipo de deficiência ou transtorno, e também que eu não eduque a minha filha ou meu filho para respeitar aquele coleguinha que não tem o mesmo tempo que ele, não tem a mesma velocidade que ele, que não tem a mesma competência matemática, física, de língua portuguesa ou inglesa. De modo que a Declaração de Salamanca também é uma conclamação às nações para que elas se eduquem para receber e para tratar bem as crianças. E qual seria o eixo norteador da inclusão? Seria, sobretudo, pessoal, legitimar a diferença em sala de aula. E como? Fazendo ou trazendo garantias de que alunos com deficiência tenham acesso ao conhecimento. E um outro ponto norteador é que a inclusão promove uma outra educação ou uma educação outra. Por quê? Ela vai incluir, sobremaneira e de forma irremediável, inseparável e insubstituível, a diversidade e a inclusão. Significa dizer que, sem esses dois termos, diversidade e inclusão, não há o que nós chamamos de educação inclusiva. De modo que esses são termos fundamentais quando a gente discute acerca do que é educação inclusiva e do que é inclusão. Aqui no Brasil, nós temos políticas que foram direcionadas para a educação especial na perspectiva política. Na Constituição Federal, como eu falei, a de 1988, que traz a definição de cidadania e dignidade humana como fundamentos, garantindo uma educação sem discriminação, sem preconceito de qualquer tipo. A exemplo disso, veja-se o artigo 208, inciso 3. Atendimento educacional deve ser disponibilizado preferencialmente na rede regular de ensino. Já tem uma previsão para isso. E um outro aspecto que eu queria chamar muito a atenção de vocês. Quando estamos discutindo acerca desse tema, é importante que a gente tenha em mente os fundamentos da Constituição Federal, porque é nela que nós buscamos respaldo. Não há quaisquer políticas públicas ou mesmo qualquer projeto, ação na escola que possa estar desalinhado aos eixos previstos ou contemplados na nossa Constituição. Então, assuntos sobre educação e inclusão, assistência social, direito dos estudantes e toda a legislação educacional, nós vamos ter amparo na Constituição Federal, que é complementado ou adicionado naquilo que nós chamamos, de normas inferiores, que são as leis, as diretrizes, as políticas e outras. Por isso que é fundamental também a gente compreender que é preciso ter uma normatização para direcionar como as ações devem ser levadas a contento por secretarias de educação, tanto do governo federal
como estadual e municipal. E temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, que é de 1996, que em seu artigo 58 trata a educação especial como modalidade de educação escolar, preferencialmente na rede regular. Pronto. Temos aqui claramente a instituição disso, que foi, nesse caso aqui, feito com base no artigo 208, que vai culminar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 58. E no seu artigo 59, que deixa muito claro que os sistemas de educação devem garantir currículo, garantir métodos e recursos específicos para que essa modalidade possa surtir o efeito pretendido e também melhorado ao longo do tempo. E o programa de educação inclusiva do ano de 2003, que vai tratar do direito à diversidade. Através do MEC, o Ministério da Educação do Brasil, através do governo federal, deveria, então, apoiar a transformação dos sistemas de ensino e também incentivar a mudança desses sistemas em sistemas inclusivos. Também tivemos aí, em 2003, uma importante mudança nessa perspectiva. E que, em razão disso, por precisar transformar esses sistemas em sistemas inclusivos de educação, também se prorrogou, se recomendou a formação de gestores e de educadores para que fosse possível garantir o direito à escolarização e à acessibilidade. E aqui uma observação. Quando a gente vai tratar também de inclusão, o termo acessibilidade é essencial. Sem pensar acessibilidade, a gente não pode pensar em inclusão. Porque o termo acessibilidade significa abrir-se, significa compor espaços para a entrada, reduzir distâncias, reduzir obstáculos. Ou seja, para esse novo tipo de escolarização, é necessário que a escola esteja pronta para atender as pessoas com os seus diversos tipos de necessidades. Temos que, em 2006, a existência da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, amparada em documentos internacionais, inclusive também no de Salamanca, que vão influenciar a formulação de políticas inclusivas. E tem um termo que ele é definido e que ele é amparado nessa mesma convenção, que é o uso do termo pessoa com deficiência. Hoje, o tão conhecido PCD. E por que pessoa com deficiência? É para dar um tratamento digno às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Porque, normalmente, os indivíduos eram chamados de deficiente. Termos como lá vem o deficiente, o aluno deficiente, aquela pessoa deficiente. E em muitos lugares, e em muitas ocasiões, esse era um termo pejorativo, que não valorizava a pessoa em sua integridade e em sua inteireza. No ano de 2008, temos uma importante conquista, que foi a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. E ela traz algo importante, que é a promoção do acesso. A questão que eu falei há pouco da acessibilidade. Promove o acesso, a participação e a aprendizagem nas escolas regulares. E visa, sobretudo, transpor as barreiras que falei há pouco e garantir a diferença e a igualdade de direitos.
Questões como banheiros prontos, com desenho universal para receber cadeirantes, pisos táteis, sinalização horizontal, tátil, horizontal e vertical, braille, libras, são todos resultados dessa política e de outros programas e ações. Também a melhoria dos mobiliários, acesso às bibliotecas, acesso a veículos, construção de rampas, construção, sobretudo, de espaços seguros para evitar quedas e para propiciar às pessoas com deficiência uma melhor performance por onde ela precisa percorrer. Então, diz respeito a transpor as barreiras atitudinais também. Embora não tenha isso muito claramente ou muito explícito nas leis, mas tem uma barreira que é fundamental, que nós discutimos muito hoje. Além das barreiras geográficas, físicas, arquitetônicas, temos uma que é muito difícil, que é a chamada, ou são as chamadas barreiras atitudinais, que tem a ver com as pessoas, seu comportamento em relação às pessoas com deficiência. Para isso, prestem atenção nas faixas de pedestre, quantos param para uma pessoa, uma criança, uma mulher grávida, um idoso, um cadeirante, ou a pessoa que precisa se locomover, quantos param na faixa etária, ou quantos deixam os estacionamentos prioritários para idosos ou para cadeirantes sem ocupar. E a gente diz, então, que o contraponto para pensar a norma crua em si é pensar o comportamento das pessoas, no que nós chamamos, então, de barreiras atitudinais, ou seja, relativa àquelas pessoas que não respeitam os direitos das pessoas com deficiência e com outros tipos de necessidades. Em 2015, mais recentemente, foi conquistada a Lei Brasileira da Inclusão. Alguns também chamam a Lei da Deficiência ou do Deficiente, mas a gente não gosta desse termo. Ele também é pejorativo e não potencializa o que as pessoas são. E ela tem, sobretudo, um estabelecimento fundamental, que é o direito à igualdade de oportunidades e proíbe discriminação contra pessoas com deficiência. Isso aumentou obrigações às empresas para reservarem vagas para pessoas com deficiência. Aumentou, sobretudo, a melhoria dos estabelecimentos públicos e privados para atender essas pessoas e criou serviços importantes para proteger essas pessoas. Então, a gente diz que a Lei Brasileira da Inclusão, de 2015, foi determinante para uma série de atitudes e também de normas que visaram garantir, sobretudo, a integridade e a dignidade das pessoas com deficiência. Tivemos mais recentemente, em 2020, através do decreto 10.502, uma nova política de educação especial. E tem dois pontos importantes para pensar isso. É que ela considerou um retrocesso, não é? Importante que eu digo em termos políticos, tá bom? Quando eu falo que é importante no sentido da discussão, não que tenha sido reconhecido como algo legal, mas importante no sentido de nós refletirmos a representação nisso. Que ela foi considerada um retrocesso, porque ela permitiu a exclusão de PCDs de escolas comuns, ou seja, foi um retrocesso em relação às conquistas anteriores, de modo que em 2020 o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa medida por inconstitucionalidade. Então, de todas as conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos anos, dos últimos 30 anos, podemos dizer assim, essa medida foi, na verdade,
uma grande ruptura ou um grande impedimento de desenvolvimento das propostas que anteriormente a gente tinha conquistado enquanto brasileiro, enquanto também educador, já que alcança muito as escolas. E quais são, então, os desafios atuais? É que nós percebemos uma, digamos assim, estrutura geral insuficiente das escolas e, sobretudo, naquilo que eu falei no início, as propostas curriculares sem adaptações, sem mudanças, sem ajustes. O que isso quer dizer? Que muitas das escolas e muitos dos sistemas escolares continuam funcionando com instrumentos para uma escola típica, tradicional, sem inclusão de aspectos relativos a atender aquele público com deficiência. E também o que é principal para nós e que dói muito para quem é professor e conhece essa questão: a falta de formação continuada para professores na área de educação inclusiva. De modo aqui, Joyce, que eu acredito que esse trabalho que você está fazendo ajuda muito nesse sentido, porque nós ressentimos muito de formação continuada para professores na área de educação inclusiva. E nesse sentido, então, precisamos de uma escola que foque na mudança, mas também, como eu já havia formado, digamos assim, indicado anteriormente, sem que a gente tenha uma sociedade que assimile o que é inclusão, sem que você tenha uma escola que assimile o que é inclusão, sem que o professor seja formado para isso, que ele saiba como fazer a mudança acontecer, a gente continuará com uma escola insuficiente nessa perspectiva. Então, velhos problemas irão se alongar dentro de outros novos problemas. E um destes aqui é a falta de professores, a falta suficiente, tá bom? De professores para atuarem dentro de uma formação adequada em educação inclusiva. E aqui, apresentando para vocês as possibilidades de um currículo para a inclusão. Um currículo que deva ser dialógico e participativo, ou seja, aberto, e que ele envolva todos os sujeitos curriculares e que acolha as diferenças e também que valorize a diversidade social e cultural, que é fundamental. Quando a gente imagina um país do tamanho do nosso, a gente também imagina o quê? Como precisamos ajustar currículos, dada a grandeza deste país e as diferentes regiões que têm diferentes culturas, diferentes povos e diferentes formas de existir, de produzir e de pensar. Uma segunda possibilidade é a perspectiva crítica e inclusiva. E, nesse sentido, essa exige aquilo que eu falei para vocês no início, a participação ativa de professores e alunos. Sobretudo, essa é uma recomendação do Shoa e do Chacon de 2021. E ensina, sobretudo, respeitando os saberes dos educandos. Ou seja, o que eles trazem em si que podem colaborar em sua própria formação. E como eles podem colaborar na formatação do currículo da escola. E como eles podem ajudar o professor a melhorar sua performance. Especialmente, então, aqueles que são, como Paulo Freire denominava, sujeitos das classes populares. Uma outra é do Mantoan, em que esse currículo deva estar baseado no conhecimento do contexto e realidade do aluno. A escola, então, nessa perspectiva, deveria, ou aquelas que pretendem, deverão conhecer a realidade dos alunos e também os que estão à margem para refletir o meio social e cultural.
Se nós pensarmos, este é um grande desafio e essa também é uma grande necessidade. E aqueles que estão na escola enquanto professores ou aqueles que estão na formação para serem professores devem estar bem cientes, não é, da importância que cada um tem para levar adiante essa ideia de educação inclusiva e dos desafios que se colocam. Mas eu prefiro pensar nas oportunidades que esse tema coloca para as nossas vidas e como a gente pode, a partir de uma educação inclusiva, mudar de forma muito mais digna a vida das pessoas que precisam desta mesma inclusão. Por fim, fechando com vocês esse nosso encontro, é necessário, diante de tudo isso, acolhermos as histórias, as identidades dos nossos alunos e promover a justiça social e a equidade. O professor ele tem muitas ferramentas para promover a reflexão de seus alunos. Especialmente chamar a atenção daqueles grupos mais marginalizados, sem acesso à escola, sem acesso à aquisição de livros e de coisas necessárias para a sua sobrevivência. Destacamos aqui também um pensamento do EPA, que ele sublinha que uma sociedade justa deve beneficiar os menos, deve favorecer os menos favorecidos. Esses são, sobretudo, autores que fazem uma crítica social, tanto à escola quanto à sociedade. Em linhas gerais, o que é que eles dizem? Que a riqueza de uma sociedade deve servir para as pessoas menos favorecidas. E, sobretudo, que elas possam ser instruídas a como fazer sua vida ser diferente, como elas podem adotar novas perspectivas. E nós sabemos hoje que a escola ela é fundamental para mudar perspectivas. Uma criança na escola tem a possibilidade de aprender, de melhorar e de aspirar a uma vida melhor. De modo, então, que é necessário pensar nessa perspectiva aqui. Montauan também argumenta que as escolas inclusivas devem ser ambientes de convivência solidária e não de competição, como hoje muitas escolas têm se tornado. Então, nós, professores, e aqueles que estão na formação para isso, devem, ao máximo, evitar a competição. Porque a competição, ela não é legal para ninguém e ela acaba prejudicando as pessoas dentro da escola, porque causa exclusão. De modo que todos devem aprender juntos. E também, nessa perspectiva de aprender junto, os professores precisam trabalhar mais os grupos, a interação, o repertório dos seus conhecimentos e procurar ao máximo fazer esses alunos alternarem em grupos para estudar, para apresentarem seus trabalhos, para fazerem atividade de campo, de modo a que eles possam se reconhecer como potenciais amigos e também que eles possam se reconhecer como futuros cidadãos que irão ter um futuro promissor. E para alcançar nessa perspectiva, uma educação como a gente pensa, democrática, aberta, plural, a gente precisa fazer aquilo que já falamos, né? Transformar a cultura e a estrutura física das escolas, porque sem mudar a cabeça das pessoas, não será possível. Criando, então, essa outra educação ou uma outra arquitetura, como a gente queira pensar. E que também a gente possa se unir enquanto professores e estudantes para promover um ambiente mais adequado e humano para os nossos alunos. E nessa perspectiva, então, este é um papel de todos nós, e não apenas um papel da norma, do político ou da governança que está diante de nós. É isso. Agradeço a vocês. Muito obrigado. Estou por sua conta, Joyce. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Foi incrível de verdade. Acredito que todo mundo amou. E agora a gente
Agora a gente abre para as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar agora. Ninguém se manifestou, Joyce. Mas tudo bem. Eu quero só parabenizar o senhor por essa aula magnífica, um conteúdo assim que deixa a gente boca aberta, o seu domínio. Foi maravilhoso a sua contribuição. Muito obrigada. Obrigado também, Thaisa. Obrigado também pela participação de vocês aqui. É uma honra. Eu fico muito feliz. Falava para a Joyce mais cedo. Quando a gente vê ações como essa, a gente fica assim feliz por acreditar. Tem mais pessoas conosco nessa jornada docente, nessa perspectiva